Oi pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um exercício de herança, beleza? Para esse exercício, a gente vai estar usando esse modelo aqui, tá bom? De classes, onde a gente tem uma classe aqui navio e outras classes que vão herdando de navio e das próximas classes que surgirem aqui, beleza? Vocês já devem ter aprendido, né, que a classe que está embaixo herda tudo o que tem na classe de cima, né? Então, por exemplo, navio de guerra tem todas essas propriedades e métodos, mais essas propriedades e métodos herdados da classe de cima, que é a navio, beleza? Esse programa não tem parte de inclusão nem nada, a gente só instancia aqui os objetos, beleza? Com as classes que a gente vai criar. Chama os métodos de cada específicos de cada classe e dá um system out print no nosso objeto, que daí eu vou mostrar para vocês como usar o toString, tá bom? Vou executar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Navio de guerra. E essa parte aqui do construtor eu vou explicar mais para frente conforme eu for explicando o código, tá bom? Aqui, ó. Isso aqui é o toString que eu tinha comentado, beleza? Isso aqui também são as... tripulantes está escrito errado aqui, mas... são as propriedades, tá bom? Que daí isso aqui faz parte do... São as informações que são exibidas são printadas, né, nesse exibir info geral, mas isso eu vou explicando, né, conforme eu for mostrando o código. Então, seguindo aqui o nosso modelo, a gente vai começar por navio, aí vai seguindo, né, navio de guerra, navio mercante, cruzador e porta-aviões. Começando pelo navio. Navio, ele tem essas duas propriedades, tá bom? Elas têm o protected, para elas serem poderem ser preenchidas, né, para a gente poder colocar informações nelas somente passando pelo construtor, e basicamente isso. Então, tem essas duas propriedades, tem aquele método, exibir informações gerais, que printa, né, o número de tripulantes. Vou até já arrumar aqui. E o construtor, beleza? O construtor, ele recebe, vocês já aprenderam sobre construtor, ele recebe as propriedades aqui e seta as propriedades, né? Seta as informações do objeto que a gente está criando. Esse system out print aqui, que foi o que eu tinha falado que eu ia explicar mais para frente, é para a gente ter um controle maior sobre quais construtores o programa está acessando, beleza? Por exemplo, quando a gente executa aqui, vocês veem que o primeiro só chama o construtor classe navio. Como o navio de guerra ele herda informações da classe navio, ele chama tanto o próprio construtor, como também o construtor da classe navio, beleza? Vamos lá, então. Para o navio de guerra agora, aqui embaixo tem só aqueles gets e sets, tá bom? E esse toString é uma propriedade que já vem inclusa, tá bom? No NetBeans. E aqui a gente só vai adaptar para o que a gente precisa. Então, aqui a gente precisa das propriedades de navio, né? Que daí é número de tripulantes e o nome. E aí esse override é para a gente sobrescrever esse método em cada classe, beleza? Navio de guerra agora. Navio de guerra, ele herda a classe navio, beleza? Então, por isso que a gente coloca esse extends navio. Esse extends navio é como se fosse uma setinha, como se fosse essa setinha aqui apontando para navio, beleza? Ele possui aqui essas duas propriedades, tá bom? Blindagem e ataque, além das propriedades de navio que a gente viu anteriormente. E ele possui esses outros dois métodos novos, além do exibir informações gerais, beleza? Então, esse exibir armas, ele chama o exibir informações geral, info geral, beleza? E adiciona aqui esse system out print de blindagem, tá? Para mostrar a blindagem. Poder de fogo é a mesma coisa, tá bom? Ele vai dar um print aqui para mostrar o ataque, né? Que é o poder de fogo. Aí, aqui no construtor, como a gente quer passar as informações de uma classe que está sendo herdada, né? A gente usa que são essas duas aqui, né, essas duas propriedades,
a gente usa o super para falar que esses dois métodos são herdados dessa classe aqui, beleza? Aqui. Então, a gente usa o super para passar essas duas informações e faz o this, ponto, o nome da propriedade, normal, como a gente faz aqui, por exemplo. E aqui a gente coloca também o system.out.print para a gente ver quando está passando por esse construtor. Os gets e os sets normais, tá bom? Aqui precisa ter o get e o set do número de tripulantes também, tá bom? Por mais que estenda essa classe aqui, a gente precisa ter os gets e os sets aqui também, beleza? Opa, fechei alguma coisa aqui. Pronto. A gente precisa ter os gets e os sets tanto aqui quanto na classe, tanto na classe original quanto na classe que a gente está herdando, beleza? Indo para o navio mercante, que é irmão aqui do navio de guerra, também ele vai herdar essas propriedades, herdar essas propriedades aqui, vai ter todas essas aqui. Mesma coisa que a gente tem as propriedades específicas do navio mercante, o método específico, tá bom? Que também exibe as informações gerais. E aqui tem uma continha, beleza? Que na época a gente tinha que fazer esse cálculo. E tem o print, beleza? Aqui, mesma coisa do outro. A gente passa as propriedades herdadas pelo super, usa o this para setar as propriedades específicas dessa classe. E dá um system.out.print para a gente saber que está passando por esse construtor. Mesma coisa aqui, todos os gets e os sets, tá bom? E o toString aqui para a gente falar as informações específicas do objeto dessa classe. Cruzador, daí já começa a ter um pouquinho mais de coisa aqui. Por quê? Ele não só herda o navio de guerra, como ele herda também o navio. Só que a gente coloca no programa só o extends navio de guerra, porque já fica subentendido como o navio de guerra ele herda o navio, cruzador obrigatoriamente vai herdar navio e navio de guerra, beleza? Então a gente coloca aqui extends navio de guerra. Ele só tem essa propriedade específica, beleza? E tem esse aqui, esse método poder de fogo. Também tem uma continha aqui. E no construtor, a gente passa no super não só o número de tripulantes e nome, como a gente estava fazendo no navio de guerra e no navio mercante, mas a gente passa também a blindagem e o ataque, que são desse construtor aqui. Opa, desse construtor aqui. Blindagem e ataque desse aqui. Gets e os sets também. E o toString. Porta-aviões, a mesma coisa, beleza? Ele é irmãozinho aqui, do mesmo jeito que era irmãozinho aqui. Só que daí ele vai ter outra propriedade, outra continha que tem que ser feita aqui. Só uma conta de exemplo, tá, gente? Não precisaria ter isso aqui, podia só passar o número de aviões, tanto faz. Tem esse método específico também do porta-aviões. E aqui o construtor também é a mesma coisa. A gente passa todos os métodos que são... Todos os métodos não. Todas as propriedades que são herdadas. Então, no caso, a gente vai passar blindagem, ataque, nome e número de tripulantes. E vai aqui imprimir o construtor, né? Imprimir quando ele estiver passando aqui. Mesma coisa, os gets e os sets. E o toString. Agora a gente consegue entender melhor, né? Aqueles construtor que aparecia aqui, né? Então, ó, começando aqui, só chamava o construtor do navio porque ele não herda nenhuma classe, né? Opa, deixa eu rodar aqui de novo. Colocar ele aqui. Beleza. Ele não herda nada de ninguém, o navio. Então, ele só passa pelo construtor dele mesmo. Aí ele imprime, né? Porque a gente está chamando o exibir informações gerais. E aqui a gente está usando, quando a gente faz system.out.print objeto, ele chama o toString, beleza? Agora, o navio de guerra, ele estende o navio. Então, ele não só chama o próprio construtor, como chama o construtor do navio também, por causa desse super aqui, beleza? Mesma coisa aqui, tudo isso aqui é por causa dessa chamada de métodos, beleza?
Navio mercante, mesma coisa, passa não só pelo próprio construtor, como também pelo construtor do navio. E aí, tanto o cruzador quanto o navio, o porta-aviões, eles herdam não só o navio de guerra, como também a classe navio, entendeu? Então, eles têm o porta-aviões, que é o próprio construtor, o navio de guerra, que é a primeira classe que herda aqui diretamente, né? E herda também a do navio, né? Porque ele chama aqui esses dois aqui, que é do navio, então passa por aquele construtor do navio, blindagem e ataque, que é do navio de guerra. E aí mais esse aqui, que é no caso esse aqui de cima, que é específico do construtor do cruzador. E é basicamente isso, gente. Eu vou disponibilizar esse código aqui para vocês, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem no e-mail que eu deixei na descrição do vídeo. E é isso.